Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores quebras-cabeças do mundo financeiro atual. Como é que se regulamenta as criptomoedas? É um verdadeiro cabo de guerra, sabe? De um lado, a liberdade para inovar e do outro, a necessidade de proteger as pessoas. Vamos descobrir juntos para que lado essa balança está pendendo. Pois é, e essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A que divide opiniões. De um lado, a promessa de uma revolução financeira total. Do outro, o medo de um verdadeiro caos sem controle. Onde é que a gente traça essa linha? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Ok, mas antes de sair falando de regras e leis, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá para o começo de tudo. Qual era a grande ideia por trás das criptos? Entender essa promessa original é a chave para sacar por que a regulamentação se tornou um assunto tão importante. A ideia das criptomoedas não surgiu do nada, sabe? Ela nasceu ali das cinzas da crise financeira de 2008, o momento em que a confiança nos bancos e nos governos estava lá no chão. A proposta era bem radical, um sistema financeiro transparente que não dependesse de intermediários e fosse controlado pelos próprios usuários. Uma ideia que, vamos combinar, capturou a imaginação de muita gente. E o que veio depois foi uma explosão. O que começou em 2009 quase como um experimento de um grupo pequeno, de repente virou um fenômeno global. A cada passo importante, como o surgimento de moedas novas ou a decisão de El Salvador de adotar o Bitcoin, a tecnologia ia ganhando mais e mais força. Ficou claro que não era só uma modinha passageira. Só que, como em toda fronteira nova e sem lei, essa liberdade toda veio com uma dose de caos, bem no estilo Velho Oeste mesmo. Um lugar cheio de oportunidades incríveis, claro, mas também com perigos esperando em cada esquina. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A mesma falta de regras que prometia liberdade também abriu a porta para um monte de coisa errada, para atividades ilícitas e práticas abusivas. Aquilo que era uma promessa virou um risco enorme. E esses riscos não eram só teoria, não. A gente está falando de fraudes que levaram bilhões, de crimes financiados com transações anônimas e de gente comum que perdeu todas as economias da vida. Cada escândalo não só machucou pessoas de verdade, mas também foi manchando a reputação do mercado inteiro. Bom, com esse cenário todo, era meio óbvio que os governos iam ter que entrar em campo, né? A ideia declarada não era matar a inovação, mas sim colocar um pingo de ordem no mercado que estava cada vez mais bagunçado. E é aqui que mora o X da questão. Não se trata só de proibir. O desafio é encontrar um equilíbrio muito, muito delicado. Como é que se protege quem investe sem sufocar a inovação? Essa é a pergunta que todo regulador no mundo está tentando responder agora. Para complicar ainda mais, não existe um consenso global. Cada um está fazendo de um jeito. Olha só que doideira. Nos Estados Unidos, a briga para decidir se cripto é o valor mobiliário, tipo uma ação, ou uma commodity, tipo ouro. Isso muda tudo. Já a Europa está tentando criar uma regra única para todo mundo. E lá no outro extremo a gente tem a China, que simplesmente proibiu tudo. Essa salada de abordagens mostra o tamanho do desafio. O que nos leva de volta para o desafio central. Achar esse ponto de equilíbrio perfeito entre deixar a inovação correr solta e garantir a segurança não é só difícil, é uma tarefa que vai, literalmente, definir o futuro do sistema financeiro como a gente conhece. Essa imagem do cabo de guerra aqui é perfeita. De um lado, você tem a força da inovação puxando, precisando de espaço para crescer. Do outro, a necessidade de proteção, de segurança, puxando também. Se um lado puxar com força demais, a corda arrebenta. Tá, mas e aí? Se conseguirem acertar a mão nesse equilíbrio, o que a gente ganha com isso? Bom, uma regulamentação bem feita não serve só para proteger quem investe. Ela cria a confiança que o mercado precisa para amadurecer. Isso ajuda a combater crimes e, talvez o mais importante, constrói uma ponte sólida entre o mundo cripto e o sistema financeiro tradicional, abrindo caminho para uma inovação que dure de verdade. Mas é claro que não é fácil. Pensa só. Como é que se regula algo que não tem um endereço fixo, que funciona no mundo todo e que muda a cada semana? Como garantir segurança sem acabar com a privacidade das pessoas? Esses são os obstáculos gigantes que os governos estão encarando agora mesmo. Então, o que o futuro reserva para a gente? Longe de ser o fim do jogo, a regulamentação pode ser, na verdade, o começo de uma nova fase para as criptomoedas, a fase da maturidade, da aceitação e, quem sabe, da adoção em massa. Parece até irônico, né? Mas um futuro com regras pode ser justamente o que vai destravar o verdadeiro potencial das criptos.
Com leis claras, a integração com os bancos fica mais fácil. Novas tecnologias, como as CBDCs, que são as moedas digitais dos próprios bancos centrais, podem decolar. E aquela promessa original de levar serviços financeiros para todo mundo pode finalmente sair do papel. E o impacto disso pode ser gigantesco. A gente não está falando só de tecnologia, mas de milhões e milhões de pessoas pelo mundo que hoje não têm acesso nem a uma conta de banco. A regulamentação pode ser a chave para virar esse jogo, o que torna esse debate muito maior do que só uma discussão técnica. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta que vale o ouro. As regras que estão sendo criadas hoje vão funcionar como uma ponte, levando o mundo cripto para todo mundo de um jeito seguro e integrado? Ou vão acabar virando um muro, sufocando a inovação e limitando todo esse potencial? O futuro dessa tecnologia incrível depende totalmente dessa resposta.